Pessoal, uma boa tarde. Então, o objetivo dessa videoaula então, é a gente falar sobre acesso aleatório em arquivos. Então, nós vamos começar então falando com as habituais funções de abertura, leitura, escrita e fechamento. A gente vai fazer, de certa forma, uma revisão aí a respeito desse assunto, certo? E aí depois nós vamos ver então as funções que permitem o acesso aleatório em arquivos. Então a gente vai ver basicamente três funções que têm a ver com esse assunto, né? A primeira delas é a função rewind. Em seguida nós vamos ver a função fseek, que é uma das principais, e para terminar a gente vai ver a função ftel. Nós vamos ver também nessa videoaula, além dos exemplos que vão acompanhar essas três funções aqui, que a gente vai ver vários exemplos inspirados na videoaula anterior, né, no exercício da videoaula anterior, nós vamos ver também como renomear e remover arquivos a partir de um programa em cena. A gente consegue lá no nosso nosso visualizador de arquivos do computador, né, ir lá, clicar no arquivo e dizer eu quero remover esse arquivo. Mas como fazer para um programa remover um programa renomear arquivos? Então a gente vai ver duas funções, uma função chamada rename e outra função chamada remove, que são capazes de fazer isso. E a gente vai ver também outras funções da biblioteca stdio.h, porque aqui a gente não consegue exaurir todas as funções que estão lá disponíveis. Então a gente vai ter uma visão geral aí. Bom, então, para lembrar, né, o que a gente viu na videoaula anterior, para a gente dar um contexto aí, a gente viu na videoaula anterior, quando a gente viu como ler e escrever de arquivos binários, que tanto a leitura e a gravação acontecem em cima do conceito de stream, né, que basicamente é uma visão, um dispositivo lógico em memória. Então é como se a gente estivesse lendo da memória, né, através de funções especiais, mas que no final das contas lá, através das camadas de abstração, são efetuadas efetivamente pelo sistema operacional, né? E toda vez que a gente lê e grava, a gente já causa um deslocamento da posição corrente no arquivo, né? Então, para representar isso, eu gosto muito de usar a analogia do cabeçote de leitura e escrita, ou por vezes eu chamo de agulha de leitura e escrita. Então, vou passar aqui para o quadro, certo? Onde nós temos então a representação do arquivo, que está representado aqui por esse retângulo, certo? E quando a gente abre o arquivo lá com a função fopen, utilizando então o primeiro parâmetro é o nome do arquivo, o segundo parâmetro é o modo, né? Vamos supor que aqui eu abri em modo de leitura, então eu passo apenas um R e eu recebo uma referência para essa representação do arquivo, né? Então quando eu abri com fopen, o meu cabeçote de leitura ele está posicionado no início do arquivo, exatamente como eu desenhei aqui. E toda vez que eu for fazer uma leitura através da função fread, certo? Eu vou movimentar esse cabeçote, certo? E no momento que ele está movimentando, e esse movimento acontece dentro da função fread, ele vai lendo os dados daquele arquivo, né? Então isso vai acontecer assim, para o fread, o primeiro parâmetro do fread é um ponteiro para uma área de memória onde estarão os dados depois de terem sido lidos do arquivo. O segundo parâmetro é o tamanho dos elementos, o terceiro parâmetro é quantos elementos, e o último parâmetro é qual é o arquivo, né? Que é o valor retornado por fopen. Então esse valor retornado por fopen, a gente passa ele para cá. Então o que acontece quando o fread começa a funcionar? Ele começa a movimentar esse cabeçote, byte por byte, e na medida que ele vai avançando o cabeçote, certo? Ele vai avançando esse cabeçote, então até vai apagando as referências, ele vai trazendo os bytes que ele vai lendo, os bits que ele vai lendo, que é uma sequência de zeros e uns, né? Essa sequência vai estar escrita aqui, de zeros e uns, né? 0, 1, 0, ele vai copiando esses dados para aquela região de memória que a gente passou como primeiro parâmetro para o fread. Então isso quer dizer que quando a gente faz uma leitura, a escrita é a mesma coisa, só que a escrita, a diferença é que os dados estarão aqui nessa área de memória e estarão sendo escritos no arquivo. E aqui, como a gente está usando a operação fread, os dados vêm do arquivo para essa região de memória, né? Então, o que é inexorável nesse comportamento é que toda vez que a gente faz essa operação de leitura e escrita, o cabeçote ele avança, certo? Ou avança ele apenas lendo, ou ele avança escrevendo dados, né? Então, essa que é a ideia que é o que está representado aqui no slide, né? Dessa questão de causar um deslocamento da posição corrente. A posição corrente é justamente essa agulha de leitura e escrita aí. Então, quando a gente termina a operação de leitura e escrita,
essas operações, tanto o fRead quanto o fWrite, eles retornam a quantidade de elementos que foram efetivamente lidos e escritos, né? Então a gente consegue saber, de certa forma, já que a gente sabe o tamanho do elemento que a gente forneceu para ler, nessas duas funções, a gente sabe quanto efetivamente a agulha de leitura e gravação foi movimentada, né? Então depois a gente consegue ver, digamos assim, esse deslocamento, né? Então, se a gente for voltar aqui para o quadro, essa agulha de leitura escrita, ela sempre avança, né? Então, ela sempre parte de uma determinada posição e quando a gente faz a operação de leitura escrita, ela sempre vai em direção ao final do arquivo. A agulha sempre vai nessa direção aqui para chegar até o final do arquivo. Se, por exemplo, a agulha estiver aqui no final, certo? Estiver nessa posição que eu estou marcando aqui, então eu vou apagar a posição anterior, certo? Vamos supor que a agulha está nessa posição. E vamos supor agora que a gente manda ler uma quantidade de dados aqui, né? Elemento vezes a quantidade de operações que seja maior do que o final do arquivo. Ou seja, quando a gente chama fRead, a gente fornece informações que vão avançar a partir do final do arquivo. Então, nesse caso, a agulha vai avançar até o final do arquivo e não vai conseguir efetivamente ler tudo que a gente pediu, porque não tem dado para isso, né? O arquivo terminou. E aí, nesse caso, o fRead retorna um valor, digamos assim, que corresponde ao que ele efetivamente leu. E depois desse fRead terminar, a agulha ela não vai avançar para depois do arquivo, né? Ela vai parar aqui no final do arquivo. E a partir de então, se qualquer operação de leitura, ela não avança mais, ela simplesmente não vai mais ler, porque ela já chegou no final do arquivo. Então esse é o comportamento quando eu estou lendo. Quando eu estou escrevendo, aí funciona um pouco diferente, porque a escrita eu posso avançar, eu posso aumentar o meu arquivo, né? Então eu posso, né, a partir, se a minha agulha está aqui no final, se eu mandar escrever através da função fWrite, se eu mandar escrever um dado, ele vai aumentar o tamanho do arquivo, né? Já que a agulha ela avança escrevendo. Mas independente se eu estou usando fRead ou fWrite, a agulha avança para a direita, certo? Isso é inexorável, como eu falei antes, né? Então, a ideia agora dessa nossa videoaula é a gente ver como fazer a agulha se movimentar de uma maneira que a gente controle, ou seja, que ela possa voltar, né? Isso que a gente chama de acesso aleatório, porque a gente pode acessar qualquer posição, né? A gente não precisa acessar sequencialmente o arquivo, como era o caso agora, né? Então a gente não precisa, por exemplo, para eu ler o final do arquivo, eu ter que ler todo o arquivo, fazendo a agulha avançar lendo. A ideia é que eu possa, se eu quero ler só o final do arquivo, vamos supor os últimos 4 bytes, a ideia é que eu possa movimentar a agulha para o final do arquivo, depois eu movimento a agulha para 4 bytes antes, e aí depois eu faço um fRead. Então esse suporte é extremamente interessante porque ele facilita a manipulação de arquivos, tendo em vista que a leitura efetivamente não vai acontecer, né? A gente só vai mudar a posição do cabeçote de leitura e escrita. Então, para isso, a gente tem uma série de funções. A gente tem aquelas 3 funções que a gente viu, a função rewind, a função fseek e a função ftel. Todas elas recebem o file asterisco aqui, que é o retorno do fopen, né? E a função rewind é uma função que simplesmente pega, não importa onde estiver a agulha, vai colocar a agulha de leitura e escrita, não importa o modo de abertura do arquivo também, vai colocar então esse cabeçote de leitura e escrita para o início. Então ela basicamente volta, faz, né, com que a gente volte para o início. Então se eu, por exemplo, já li alguma coisa e o meu cabeçote de leitura está lá no final, como é o caso aqui, quando a gente chamar a função rewind, né, o cabeçote de leitura ele vai voltar para o início do arquivo. Se o cabeçote de leitura estivesse no meio do arquivo, depois que a gente fez algumas leituras ou escritas, quando eu chamar rewind, esse cabeçote de leitura volta sempre para o início. Ou seja, ele sempre volta para o byte 0 do arquivo. Bom, aqui tem um exemplo de utilização disso, né? Então eu tenho um arquivo aqui que foi declarado, eu faço fopen com o modo de leitura, e aí eu faço uma leitura aqui de N atletas desse arquivo, né? Estou lendo um monte de atletas aqui, e aí depois dessa operação de fRead, vamos supor que tem alguns que tenham atletas lá dentro do arquivo, o nosso cabeçote de leitura vai estar bem avançado, digamos assim, na nossa representação do arquivo, né?
Então, quando a gente faz o rewind, a gente faz esse cabeçote voltar para o início. Então, quer dizer que a gente pode recomeçar a ler as coisas, né? Aqui, no caso, eu abri só para leitura, mas se eu tivesse aberto para escrita também, né, através do R+, por exemplo, eu poderia ler, fazer alguma coisa com os dados em memória, fazer o rewind e aí depois escrever dados atualizados, por exemplo, no mesmo arquivo, né? Sobrescrevendo os dados que estavam antes, tendo em vista que a gente já leu eles para a memória, né? Para esse ponteiro atletas aqui. Já a função fseek, eu creio que a função fseek é a função mais sofisticada dessas três que a gente está vendo aqui, porque a função fseek, ela recebe não só um parâmetro, e ela permite, então, ela recebe mais dois parâmetros, né, o offset e o whence, certo? E esses dois parâmetros adicionais permitem a gente ter um controle muito mais fino da onde a gente quer colocar o cabeçote de leitura e escrita, né? Enquanto que a rewind só volta para o início, o fseek a gente pode fazer justamente avançar, mas sem fazer leitura e sem fazer escrita. A gente avança o cabeçote, volta o cabeçote em função desses dois parâmetros aqui, né? Então, a grosso modo, o que ela faz? Então, ela define a posição do cabeçote de leitura do stream. É o que o fseek faz. E essa nova posição, que vai ser medida em bytes, né? A gente passa sempre um número em bytes aqui, ela é obtida adicionando a quantidade de offset de bytes para a posição especificada por whence. Então, o efeito do fseek depende da combinação desses dois últimos parâmetros aqui. Então, se o whence for seek_set, o deslocamento do offset é em relação ao início do arquivo. Então, se eu botar aqui seek_set, o offset vai ser em relação ao início do arquivo. Então, eu vou poder modificar, né, o meu cabeçote pensando assim, eu quero ir para o 10º byte do arquivo, então eu vou passar 10 bytes e vou passar o whence e o seek_set, porque é o 10º byte do arquivo, né? Já o seek_cur é que permite uma flexibilidade bem interessante, porque o offset é em relação à posição atual do cabeçote. Então o cabeçote está numa posição, se eu quero avançar, e não importa qual que é essa posição, não importa em qual byte ele está. Se eu quero avançar 4 bytes, então eu passo um offset de 4, um offset positivo, certo, de 4, com o whence para seek_cur. E aí nesse caso o cabeçote avança 4 bytes. Se eu passar um offset negativo, e eu posso fazer isso, aí nesse caso o fseek vai retornar daquele offset 4 bytes, se no meu caso o último parâmetro estiver em seek_cur. E por fim, o seek_end é a mesma coisa que o seek_set, só o ponto de referência é o final do arquivo. Então a gente vai poder botar um offset positivo, mas esse offset positivo aqui não é para voltar, é em relação ao final. Então a gente sempre tem um offset positivo em relação ao final. Aqui tem um exemplo da utilização desses três casos aqui, né? Nós temos então o fopen retornando um file asterisco, e aí se eu quero avançar de 4 bytes, já que o fopen retornou com o meu cabeçote apontando para o início do arquivo, se eu quero fazer ele avançar de 4 bytes, eu passo então um arquivo, 4 bytes, seek_cur. Seek_cur é a posição atual, esse cur aqui é de current, ok? Se eu quero avançar, se eu quero fazer ele voltar, pegar a última estrutura atleta T do arquivo, eu vou fazer um offset negativo de negativo o tamanho dessa estrutura a partir do seek_end. Então o cabeçote ele vai até o final e volta essa quantidade de bytes aqui. E se eu quiser ir para o início do arquivo, eu posso fazer um offset de 0 com o seek_set como último parâmetro. Então isso aqui é exatamente o que o rewind faz, né? Na implementação do rewind, se vocês abrirem lá o código-fonte da libc, vocês vão encontrar exatamente uma chamada para fseek 0 seek_set. Então o rewind é só, digamos assim, um atalho para a gente voltar para o início do arquivo, porque na realidade o que a gente está fazendo é um fseek de 0 offset a partir de seek_set. E por fim, né, das nossas três funções que permitem acesso aleatório, a gente tem a ftel. E a ftel, o objetivo dela é revelar a posição do cabeçote. Se a gente quer saber em qual byte a gente está no arquivo, a gente chama ftel, ela retorna um long, certo? E ela vai dizer onde é que está posicionado o nosso cabeçote naquele momento, sem movimentar o cabeçote. Então aqui eu tenho um exemplo do uso disso, né? Então eu faço fopen com o modo de leitura, então eu vou abrir esse arquivo para leitura, isso quer dizer então que o meu cabeçote de leitura, depois dessa linha aqui, ele está no início do arquivo.
Aí eu faço um fseek com 0 bytes de offset a partir de seekend, ou seja, eu movimento o meu cabeçote de leitura para o final do arquivo, e aí eu peço o ftel desse arquivo. Então, o que esse ftel vai me retornar, assim, para esse contexto aqui, vai me retornar a posição do último byte do arquivo, que na prática é o tamanho do arquivo. Então, com isso aqui a gente consegue saber qual que é o tamanho do arquivo, né? Através do uso do ftel. Seria, digamos assim, um uso secundário do ftel, né? A gente pode, fazendo um fseek para o final do arquivo e depois um ftel, a gente consegue saber o tamanho do arquivo. Daquele momento, né, da abertura de memória. Talvez não seja realmente o arquivo, né? Aqui vai ser o tamanho do arquivo porque a gente abriu ele com modo de leitura, né? Mas se a gente tivesse aberto o arquivo em modo de leitura escrita, a gente poderia ter a abertura, escrever coisas lá no final, né? Isso não está aqui nesse código, né? E aí eu ir para o final do arquivo e fazer um ftel. Aí nesse caso aí, o tamanho que seria indicado aqui da posição atual seria o tamanho da visão em memória, né? Já que a gente não fechou o arquivo, a gente ainda não tem o tamanho efetivo do arquivo, porque o tamanho efetivo do arquivo, visto que a gente adicionou coisas no final, seria menor daquilo que a gente tem em memória, nessa nossa representação abstrata. Bom, agora eu vou passar por uma série de exemplos aqui que tem muito a ver com o que a gente viu no exercício da videoaula anterior, né? Então, na videoaula anterior foi quando a gente viu pela primeira vez arquivos binários, e no final daquela videoaula foi proposto um exercício. Então já tem o vídeo gravado lá no nosso Moodle. Se vocês não viram aquele vídeo, eu recomendo vocês pararem a visualização desse vídeo agora e dar uma olhada lá na solução primeiro, porque lá na solução a gente viu o insere no fim melhor. Então agora tem um insere no fim ainda melhor. Então ele parte justamente daquela motivação que a gente viu naquele vídeo lá para ver como que o fseek e o rewind podem ser empregados para a gente simplificar a especificação daquele exercício de insere no fim, né? Que era inserir um atleta no final, né? Então, lá naquele exercício, a gente basicamente viu, né, um formato de arquivo. Vou passar aqui para o quadro para fazer um desenho sobre isso. Então, vou abrir aqui novas linhas, um quadro em branco. Então, a gente viu naquele exercício lá que o nosso formato do arquivo, né, vou representar ele horizontalmente aqui, né? A gente usou 2 milhões de atletas que foram gerados aleatoriamente, e os primeiros 4 bytes desse arquivo, que são esses que eu desenhei aqui, ó, esses 4 bytes, tem a quantidade de atletas, certo? Quantidade de atletas. Então isso aqui são 4 bytes, ocupam 4 bytes. E os 2 milhões de atletas que são gerados inicialmente, eles ocupam esse espaço aqui, que daí é bem maior, né? Cada atleta ocupava 40 bytes. Então, como a gente tinha 2 milhões de atletas, isso aqui seriam 80 milhões de bytes. Certo? É um número bastante grande aí. Certo? Então, o que o insere no fim fazia, né? Que a gente viu naquela videoaula? Ele basicamente lia abria o arquivo para leitura, o cabeçote estaria aqui, né? Faz a leitura desses 4 bytes, aí ele sabe quantos ele tem que ler, né? Ele sabe quantos tem já no resto do arquivo, e aí fecha o arquivo. Aí o que ele faz? Ele abre o arquivo para append, escreve um novo atleta aqui no final. Então esse aqui seria o novo atleta que foi gerado aleatoriamente, e aí fecha o arquivo. E aí depois abre o arquivo para escrita leitura com o ponteiro aqui no final, né, o cabeçote aqui no início, e aí escreve a nova quantidade de atletas que foi incrementada de 1. E aí fecha o arquivo. Então, para fazer a operação insere no fim, sem ter o conhecimento do assunto que a gente está vendo hoje em aula, a gente tem 3 aberturas do fopen, né? A gente abre, fecha e abre de novo e fecha. A primeira abertura é para ler a quantidade, a segunda abertura é para fazer append do novo atleta, e a última abertura é para escrever a nova quantidade. Então a gente tem que abrir e fechar o arquivo 3 vezes, o que é muito ruim. Então a ideia agora é a gente ver uma versão ainda melhor, né, que faz o uso dessas 3 funções que a gente acabou de ver para otimizar esse processo, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai fazer a solução de uma maneira mais elegante. A gente vai abrir o arquivo para leitura escrita. Então, o cabeçote vai estar no início do arquivo. E o primeiro passo, a gente vai ler a quantidade de atletas que tem no início do arquivo. Depois que a gente leu essa quantidade de atletas, a gente vai fazer fseek para o final do arquivo, vai escrever o novo atleta,
certo? Que isso vai ser um atleta que a gente gerou automaticamente. E aí a gente pode usar um fseek ou fazer um simples rewind para rebobinar para o início do arquivo, né? E aí a gente escreve a nova quantidade de atletas que a gente inseriu no final. Então, como é que isso fica em termos de código? Eu tenho aqui, espero que vocês consigam enxergar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso, acho que eu consigo dar um zoom. Certo? Então, do lado esquerdo aqui nós temos, então, o arquivo, né? Nós temos a mesma estrutura que a gente viu na solução daquele exercício, o gera salva nomes, o módulo que gera atletas, né? O gera salva.h. E aí nós temos, então, a estrutura atleta T, que é inicializada para 0, e a gente tem a geração desse novo atleta aqui, né, de maneira aleatória. E aí a gente, inclusive, imprime aqui as informações na tela, né, através desse printf. Então, o passo número 1 que a gente está vendo aqui, que é ler a quantidade de atletas no início do arquivo, a gente faz nesse passo 1. Então, a gente abre o arquivo com R+, né, para a gente fazer leitura e escrita. Se o arquivo conseguiu ser aberto corretamente, a gente faz fread do número de atletas. Então, a gente lê um inteiro e escreve esse valor nessa variável aqui. Então, n atletas que foi inicializado para 0, agora vai ter, então, a quantidade de atletas que foi efetivamente lido, né? E se caso isso não funcionar, a gente dá um erro ali, dizendo que a gente não conseguiu abrir o arquivo para leitura escrita. O passo 2 do nosso algoritmo é ir para o final do arquivo. Então, com isso, a gente faz um fseek do arquivo, eu uso um offset de 0, eu coloquei esse L aqui para explicitar que isso aqui é um 0 em long, né? Então a gente pode usar esse L no final, que é um literal long. E aí depois a gente utiliza o último parâmetro para seekend, para efetivamente ir para o final do arquivo. E aí a gente escreve o dado, né? Então escreve o que está na estrutura atleta T, que foi gerada aleatoriamente aqui no início, escreve esse um atleta no arquivo. Faz um flush, ou seja, o que estava na memória agora é efetivamente escrito no arquivo, né? E aí depois a gente faz o rewind para voltar para o início, incrementa a variável n atletas e escreve o valor dessa variável no início do arquivo, certo? Então, esse fwrite aqui vai sobrescrever o início do arquivo. Então, com essa solução, a gente consegue fazer essas 3 etapas aqui, né, de ler o início, ir para o final, escrever um novo atleta, dar um rewind e sobrescrever o tamanho com o tamanho novo aqui de atletas em um único fopen e em um único fclose. A gente não precisa ficar abrindo 3 vezes como a gente viu. Então, por isso que essa solução aqui eu chamei de uma solução insere no fim ainda melhor. Bom, daí aqui tem compilação e testes, né, que eu deixo para vocês testarem e utilizar inclusive a função o lemostra, né, que a gente viu também na solução daquele exercício, para vocês verem o efeito disso, né? Bom, o segundo exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é o exemplo do cria um arquivo de índice, né? Então, a gente tem que fazer um programa aqui nesse exemplo, né, que vai varrer o arquivo de atletas, atletas.bin, que é o nosso arquivo original, gerado lá pelo gera salva, criando um outro arquivo chamado index.bin. E esse arquivo index.bin, ele vai ter o nome do atleta, somente o nome do atleta, né? Seguido de um valor long que contém a posição daquele atleta no arquivo atletas.bin. Então ele é realmente uma indexação, certo? Teria uma forma da gente descobrir mais facilmente onde é que estão as informações dentro desse arquivo gigantesco atletas.bin. Então, para fazer isso, a gente vai ter uma nova estrutura de dados que vai ter unicamente, então, o nome do atleta e a posição, e é essa estrutura de dados que a gente vai salvar ela várias vezes dentro do index.bin, né? Para cada atleta que está dentro do atletas.bin, a gente vai varrer esse arquivo, criando essa estrutura de dados. Então, a gente vai copiar o nome do atleta para cá, fazer o ftel para descobrir a posição onde é que ele está, preencher essa estrutura e escrever essa estrutura dentro do index.bin. Então, no final das contas, então, a gente vai criar um programa chamado criaIndex, que vai ter 2 módulos, né? Um módulo index, que tem as funções para preencher index.t a partir de um atleta t. Então, essa função lá vai receber um atleta t e vai retornar um index.t, né? Com essas structs. E depois o programa propriamente dito, né? Que é o módulo principal, ele vai abrir o atletas.bin e vai fazer varrer esse atletas.bin, né,
lendo atleta por atleta, criando o arquivo index.bin. Então, como é que vai ficar isso, né? No nosso módulo de index, né, que é o primeiro módulo, ele tem a história aqui do if, n, def, como a gente viu lá no nosso videoaula do exercício, da resolução do exercício da videoaula anterior. E nós temos, então, aqui a estrutura e a função criaIndex, né, que ela recebe um ponteiro para um atleta T e recebe a posição onde é que esse atleta T foi encontrada no nosso arquivo atletas.bin. E ela retorna um index.t, ou seja, uma dessas estruturas preenchidas, então, com o nome do atleta e com a posição, como a gente tem aqui na nossa struct, né? Então, a implementação é extremamente simples, né? Nós temos aqui dentro uma variável de retorno, que é do tipo index.t, que é o mesmo tipo da função. E a primeira coisa que a gente faz, a gente nem olha para saber se esse A aqui ele é válido ou não, né? A gente está assumindo que ele é válido. E a gente faz uma cópia desse a.nome para hat.nome de 32 bytes, usando a função strn e cpy, que a gente viu já em vídeos aulas anteriores. E a posição que foi passada como parâmetro, a gente salva em hat.posição. E aí retorna hat. O programa principal, ele vai ter então um atleta, certo? E vai ter uma variável atleta e uma variável index. A gente só precisa de duas, porque a gente não vai ler todos os atletas, a gente vai ler atleta por atleta, já que a gente precisa fazer criar o índice para cada atleta do arquivo atletas.bin. E a gente começa então lendo esse arquivo fatletas. A gente lê esse arquivo fatletas, se não funcionou, a gente diz aqui que deu um erro e termina o programa. Mas se funcionou, a gente já abre o arquivo de index, que é essa constante findex.atletas.bin que está declarada aqui, ó, dentro do index.h, tem essa constante findex, que a gente abre ela com o modo descrito, ou seja, esse arquivo, se ele existe já, ele vai ser apagado e a gente vai criar um novo, né? Então, se isso funcionou, beleza, a gente continua. E a primeira coisa que a gente faz, a gente vai ignorar os 4 bytes iniciais com fseek. Então a gente vai pegar do arquivo 0, que é esse arquivo que tem os atletas, a gente vai movimentar o cabeçote sem fazer nenhuma leitura, né, do tamanho de 4 bytes, né, que é size of int. Ou seja, a gente efetivamente ignora os 4 bytes iniciais. Por que a gente faz isso? Eu volto aqui para a nossa representação do desenho aqui, porque os primeiros 4 bytes que estão nesse quadrado aqui, nesse retângulo pequeno aqui, são a quantidade de atletas. E agora a quantidade de atletas não nos interessa. A gente quer, na realidade, fazer com que o nosso cabeçote seja posicionado nessa posição aqui, porque é a partir daqui que está o primeiro atleta que a gente vai ler. Então, por isso que a gente faz esse fseek aqui de 4 bytes. E aí depois, enquanto o arquivo não chegar ao fim, ou seja, enquanto não chegar no final do arquivo, né, através do uso da função fof que a gente viu na videoaula anterior, a primeira coisa que a gente faz, a gente utiliza o ftel no arquivo 0 para obter a posição onde está o cabeçote de leitura. Aí o que a gente faz? A gente lê os dados de um atleta desse arquivo de atletas. Então a gente faz isso através preenchendo a estrutura atleta T, né, que está na variável atleta, a gente lê um atleta T desse arquivo. E aí depois que a gente tem preenchido esse atleta, a gente vai criar então o índice dele. Então a gente passa o endereço dessa variável atleta e a posição da onde ele foi encontrado o arquivo. Notem que a gente tem que fazer o ftel antes de fazer o fread, já que o fread ele movimenta o cabeçote, né? Então a gente tem que fazer o ftel obrigatoriamente antes. Certo? Se a gente fizer depois, a gente vai ter a posição do cabeçote depois da leitura desse atleta, que não vai ser aonde está esse atleta, mas onde está o próximo atleta no nosso arquivo, né? Até tudo bem, desde que a gente então subtraia da posição o tamanho desse size of atleta T. Então a gente poderia até fazer depois, mas teria que fazer essa subtração. Então, para evitar essa subtração, a gente primeiro faz ftel, obtendo a posição do atleta que a gente vai ler, a posição do atleta no arquivo que a gente vai ler em seguida, e aí faz a leitura. Cria o index, e aí depois a gente escreve esse index, ou seja, a região de memória apontada por esse index aqui, a gente escreve um índice no arquivo 1, e o arquivo 1 é o arquivo de índices.
Quando esse laço terminar, a gente criou o índice para todos os atletas e aí a gente já pode fechar os dois arquivos. O arquivo 0 a gente só leu e o arquivo 1 foi o arquivo que a gente criou com os índices, né? E aí termina esse programa. Então aqui fica como vocês podem compilar esse programa, né? Então tem os dois pontos Cs, o index.c e o criaindex.c. Compila ele para o binário criaindex e executa. Eu não vou fazer simulação aqui, eu deixo vocês fazerem isso. Bom, o exemplo 3, ele é atualizar a idade de um atleta, né? Então, nesse exemplo 3, a gente tem que fazer um programa que atualiza a idade de um determinado atleta, cujo nome e idade corrigida foram lidos do teclado. Então, a gente tem que fazer um programa que lê o nome de um atleta e a sua idade, e a gente vai ter que procurar esse atleta dentro do nosso arquivo atletas.bin, certo? Então, para a gente não procurar direto no atletas.bin, aqui tornar esse exemplo um pouco mais sofisticado, a gente vai primeiro procurar o nome no arquivo index.bin que a gente acabou de criar. Quando a gente lê esse arquivo index.bin, a gente vai obter a posição dele no arquivo atletas.bin, já que o index.bin é composto de index.t, né, que tem aqueles dois campos. Então a gente vai percorrer o index.bin procurando qual que é a posição do atleta no arquivo atletas.bin. Quando a gente encontrar, a gente faz um fseek para a posição correta no arquivo atletas.bin e aí a gente vai atualizar com a idade corrigida. Então, para fazer isso, a gente tem uma série de passos, né, para transformar isso num algoritmo, uma coisa que está de certa forma escrito aqui, mas não passo a passo, né? Então, os passos aqui que eu delineio para vocês são os seguintes. Então, primeiro passo, eu abro os dois arquivos. Esse arquivo index.bin pode ser abertura somente para leitura, enquanto que o segundo ele vai ter que ser aberto para leitura escrita, tendo em vista que a gente vai atualizar a idade, vai sobrescrever uma idade que está lá dentro, né? Em seguida, a gente vai ler o procurado e a sua nova idade corrigida. Então, a gente tem essas duas variáveis, a variável procurado e a variável nova idade. Procurado seria o nome do atleta que a gente está procurando e a nova idade seria a nova idade dele. Então, a gente vai procurar esse procurado no index.bin, fazendo uma série de strcmps, né? A gente está comparando duas strings, comparando dois nomes. Se a gente encontrar, a gente pega a posição do index.bin a posição desse atleta no atletas.bin. Aí, como a gente encontrou, e a gente sabe qual é a posição desse atleta no atletas.bin, a gente posiciona o cabeçote de leitura para a posição encontrada, lê o registro, confirma que realmente encontramos o registro correto, atualiza o campo idade com a nova idade, e aí reposiciona o cabeçote de leitura para a posição encontrada, né? Para a gente poder escrever o registro atualizado. Então, como é que isso vai ficar num programa, né? Antes de passar para o programa aqui, eu vou fazer um desenho aqui, porque realmente isso aqui pode ser bem difícil de entender assim, o passo a passo. Então, eu vou abrir um novo quadro aqui antes da gente entrar no código, certo? Então, a gente vai ter um arquivo, certo? Está aqui o arquivo que vai ter os índices, né? Então, esse aqui é o arquivo index.bin, que a gente criou ali no criaindex. Então, esse é o index.bin e cada estrutura que está registrada nesse arquivo tem dois campos, né? O primeiro campo é o nome do atleta, que vai estar aqui, o nome do atleta, e o segundo campo é uma variável inteira, certo? Que eu estou representando por essa bolinha aqui, que tem a posição desse atleta no arquivo atletas.bin, certo? E aqui vai estar o arquivo atletas.bin, que vai ter então aqui a representação gráfica dele. Então vou fazer aqui a representação. Não necessariamente ele tem o mesmo tamanho, esse arquivo, ele pode ser maior, né? A gente já viu que os 4 primeiros bytes aqui é a quantidade. Então isso aqui não nos interessa muito agora, porque a gente vai coletar a posição de um determinado atleta no index.bin e a gente vai mover o nosso cabeçote diretamente aqui para o meio do atletas.bin. Então esse atletas.bin, então ele tem aqui vários registros de atletas, né? Onde cada registro, se vocês lembram bem da estrutura atletas.t, ela tem o nome do atleta, depois nós temos a idade do atleta, que está representado por essa elipse aqui, depois nós temos a altura do atleta, certo? Tem essas 3 informações aqui, que ao todo então dá um registro de 40 bytes.
Então, essa posição do atleta que vai estar no index.bin, ela aponta, quando a gente criou o nosso cria index, ela aponta para o início aqui, para o início de cada um desses registros, né? Então, como a gente quer atualizar só a idade, se a gente for fazer um zoom aqui num desses registros, vou fazer um zoom aqui, ó, esse é o zoom de um registro, no início a gente tem o nome, são 32 bytes. São 32 bytes. Depois desses 32 bytes, nós temos 4 bytes e 4 bytes, aqui nós temos a idade e aqui nós temos a altura. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai consultar o index.bin, vai descobrir a bolinha verde ali com a posição, depois vai fazer um fseek para esse início, depois, como a gente sabe que o nome ocupa 32 bytes, a gente vai fazer um fseek para o campo da idade. E aí, como a gente tem a idade nova, a gente vai, sobrescrever esses 4 bytes aqui. E aí, depois disso, a gente fez já a funcionalidade principal desse programa, né? Bom, então esses passos aqui, eles estão já nos nossos slides, como vocês podem ver aqui do lado, perdão, aqui nos slides, certo? Então, abrir os dois arquivos, ler o procurado, isso aqui basicamente é um fget, um scanf, procurar o procurado no index.bin para a gente descobrir aquela bolinha verde, e aí depois se encontrar, obter a posição do procurado no atletas.bin. Então, talvez o atleta que a gente está procurando a gente não encontre no index.bin, né? Aí nesse caso, bom, daí o programa pode terminar, né? Mas se a gente encontrar, a gente pega uma bolinha verde e aí faz fseek para aquela posição, né? No arquivo atletas.bin. Depois que a gente posicionou esse cabeçote de leitura para a posição encontrada, a gente pode ler aqui, ó, todo o registro. Então, em vez de trabalhar em cima do arquivo, como eu acabei de representar ali, a gente pode ler todo esse registro para a memória. A gente pode fazer um grande fread aí de atletas T. Fazer a correção em memória, e aí depois a gente pode voltar, né? Porque quando a gente leu todo o registro, a gente avançou o nosso cabeçote até o final. E aí o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que modificar a idade, né, desse registro que foi lido. Isso a gente faz em memória. E aí depois a gente reposiciona o cabeçote de leitura para essa posição para a gente poder escrever todos esses 40 bytes. Então essa seria uma solução possível que é ligeiramente diferente dessa que eu desenhei aqui, né? Porque essa que eu desenhei aqui, ela posiciona o cabeçote aqui, avança mais 32 bytes e aí escreve, sem confirmar que o nome é de fato aquele que a gente está procurando, né? Bom, então agora eu vou entrar para finalmente a gente dar uma olhada no código, né? Então, como que fica o código? Então a gente tem duas variáveis locais aqui, atleta e index, certo? Elas são inicializadas para 0. E aí nós temos justamente a nossa string de 32 bytes aqui, ó, também inicializada para 0, que vai ter o nome do atleta que a gente está procurando, né? E a sua idade inicializada para 0, que a gente vai ler isso também, né? Então o primeiro passo é abrir os dois arquivos, né? A gente abre o arquivo dos atletas e abre o arquivo dos índices, né? Então aqui seria o atletas.bin e aqui seria index.bin. Então atletas.bin a gente tem que abrir com um R+, porque a gente vai escrever nele, né? Enquanto que o index.bin a gente precisa só ler dele, então a gente só passa o modo de leitura. Então esses são os passos número 1 de abertura desses dois arquivos, né? No passo número 2, a gente tem que coletar as informações do usuário do teclado. Então a gente vai fazer um fget do nome do procurado, remover o eventual /n que lá estiver, e depois ler a nova idade do procurado, né? Então a gente faz isso através de um scanf. A gente põe na tela essas informações para que o usuário tenha um retorno do que ele acabou de digitar, e aí a gente vem a parte da procura, né? Então, para fazer esse algoritmo da procura, a gente vai ter que procurar no index.bin, né? Então a gente vai usar o arq1, que o arq1 é o arquivo que foi aberto aqui, ó, do index.bin. Então, enquanto a gente não chegar no final do arquivo, ou seja, exatamente esse termo aqui, e eu ainda não encontrei, eu vou ter que ler os dados do index.t. Então, basicamente eu leio um index.t, perdão, um index_t, ou seja, eu leio uma estrutura index.t, e aí eu comparo se o nome que está dentro daquele índice é o procurado. Se for, quer dizer que o strcmp vai retornar 0, como a gente viu lá nas videoaulas de strings, né? E aí eu marco encontrei igual a 1. Aí, quando eu marquei o encontrei igual a 1, essa condição vai deixar de ser verdade, como a gente viu lá nas nossas videoaulas de laços, né? E a gente vai sair. Aí, nesse momento, como eu encontrei,
né, eu posso fechar o arquivo. Aí eu testo se eu encontrei, né? Se eu não encontrei, ou seja, eu encontrei vale 0, eu jamais entrei nesse if aqui, aí eu posso dizer, bom, eu não encontrei esse nome no índice, isso é fatal, eu termino o programa. Faço o return 0 da função main. Caso contrário, eu posso continuar, já que a gente conseguiu ler um index corretamente aqui, e esse index é exatamente aquilo que a gente procurou. Então, como a gente fez a leitura desse index t na variável index, que é do tipo index t, isso quer dizer que a partir desse momento aqui, ó, eu tenho index.posição já lido do arquivo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, então, no arc0, eu vou posicionar o meu cabeçote de leitura e escrita, né, para essa posição aqui, para esse offset a partir do início do arquivo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ler esse atleta, porque esse atleta é o atleta que eu estou procurando dentro do arquivo atletas.bin, né? Então eu leio um atleta t para colocar nessa variável atleta aqui, que é a nossa variável local. Eu confirmo que é bem o atleta que a gente está procurando, então faço novamente aqui um strcmp para ver se o atleta.nome que a gente acabou de ler é igual ao index.nome que a gente havia lido lá do índice. Se não for, quer dizer que o índice está corrompido, quer dizer que o índice ele não está apontando para o atleta correto, né? Ele não tem a posição do atleta que a gente estava procurando. E aí, se acontecer esse erro, a gente termina o programa, né? Agora, se deu tudo certo, ou seja, o atleta que a gente acabou de ler, ele é o atleta correto, a gente atualiza a idade do atleta em memória, então a gente vai modificar a variável atleta, o campo idade, com a nova idade, a gente vai reposicionar o cabeçote de leitura escrita para o index posição, que é onde está o início do atleta, e aí escrever essa estrutura inteira. Esses 40 bytes serão escritos de novo, sobrescrevendo os 40 bytes que haviam originalmente. Claro que desses 40 bytes que estão sobrescrevendo, somente a idade mudou, né? O nome do atleta é o mesmo e a altura do atleta é o mesmo. Aí eu posso fechar o arquivo e termino o programa. Então essa seria o módulo atualiza C aqui, né, que é o que faz justamente a implementação desses passos aqui desse exemplo número 3. Bom, para compilar, a gente vai então compilar o atualiza.c, certo? E aí para a gente fazer o teste com esse programa atualiza, a gente primeiro precisa fazer o gera salvo, então vocês já têm o código para fazer esse gera salvo lá disponibilizado no nosso zip de arquivos, eu encorajo vocês a testarem. E como a gente precisa dos índices, né, a gente tem o cria index. Então, o que vocês podem fazer de teste, né, é atualizar a idade desse nome de atleta aqui, o Muvuco Fazido, certo? Que é um dos nomes que foram gerados aleatoriamente lá na hora de fazer o gera salva. E aí vocês podem mudar a idade dele para 31. Ela não é 31, então vocês podem executar o atualiza, né, fornecendo o Muvuco Fazido para 31, e aí depois vocês podem usar o lemostra para verificar se a idade foi efetivamente alterada, né? Claro que o lemostra vai executar por milhões de linhas, né? Então vocês têm que ter alguma forma assim, jogar a saída desse lemostra para um arquivo e abrir no editor de texto e procurar o Muvuco Fazido para ver se efetivamente foi alterado para 31 anos. Mas certamente será se vocês utilizarem essa versão aqui que a gente acabou de ver. Bom, dando andamento aqui, então, a gente ainda tem, caminhando agora para o final dessa nossa videoaula, nós temos também, então, funções de manipulação externa de arquivos, né? Como eu falei lá no nosso sumário, né? A gente tem dois protótipos aqui, né? A função rename e a função remove. A função rename ela serve para renomear arquivos. Então aqui a gente não vai abrir e fechar o arquivo, né? A gente vai simplesmente renomear um arquivo existente. Então esse parâmetro aqui seria o nome do arquivo anterior e esse aqui vai ser o nome do novo arquivo, certo? Quer dizer, o novo nome desse mesmo arquivo, né? Então ele renomeia um arquivo. Enquanto que o remove, a gente passa aqui o nome do arquivo, nesse parâmetro, e ele remove o arquivo. Então tem que ter muito cuidado aqui para a gente não remover todos os arquivos, né? Então, se vocês procurarem na biblioteca stdio.h, né, se vocês procurarem num editor, num procurador qualquer, aí pode ser o Google, mas tem também o DuckDuckGo, que é uma alternativa para o Google, né, para procura de páginas web, vocês podem digitar man stdio,
certo? E fornecendo essas duas palavras aqui, vocês vão poder clicar, então, e olhar todo o manual do stdio.h, onde lá vão ter essas funções, rename, remove, inclusive fseek, rewind, fopen e todas as outras que a gente viu, e muitas outras. E aí vocês podem dar uma olhada nessas muitas outras para ver todas as potencialidades que o uso dessa biblioteca traz para vocês no que diz respeito a arquivos, né? Então eu recomendo para aqueles que querem ir adiante, e bastante adiante, porque aqui a gente realmente só encostou no mínimo essencial, digamos assim, né? Dá para fazer muita coisa. Tudo aquilo que dá para fazer manualmente, através do nosso explorador de arquivos no computador, a gente consegue fazer um programa de computador que faça por nós também, né? Então, por exemplo, navegar na árvore de diretórios, remover diretórios, renomear diretórios, enfim, fazer um monte de funcionalidades sobre isso aí. Para terminar, eu vou deixar então um exercício para vocês, que é fazer um programa de computador que vai ler atletas.bin, certo? Que é aquele mesmo atletas.bin que a gente já usou no exercício anterior, e calcular a idade mínima, a idade máxima, a idade média dentre todos os atletas envolvidos. E, ao mesmo tempo, fazer isso para a altura dos atletas também, já que os atletas têm a idade e a altura. E aí a gente quer saber, então, qual que é a idade mínima, máxima e média e a altura mínima, máxima e média de todos os atletas. Então, para fazer isso, claro que esse exercício aqui ele está estruturado de uma maneira a fazer uso da função fseek, né? Então, eu trago aqui já um algoritmo sugerido para vocês. Então, a gente vai usar o mesmo formato de arquivo que a gente estava usando. Então, aqui no atletas.bin, lembrem que os primeiros 4 bytes aqui são a quantidade de atletas. Então, a gente vai primeiro posicionar no início do primeiro atleta. Então, tem que fazer um fseek para isso, né? Para 4 bytes a partir do início. E aí, depois, enquanto o arquivo não terminar, a gente tem que avançar até a posição da idade, sabendo que o nome do atleta, que é o primeiro campo aqui, tem 32 bytes, então a gente vai avançar até a posição da idade, fazendo fseek de 32 a partir do cur, certo? Então, onde está. A gente lê a idade com um fread, a gente atualiza as estatísticas da idade, depois a gente lê a altura, atualiza as estatísticas de altura. Quando a gente terminar de ler a altura, já que quando a gente faz um fread, o cabeçote avança, né? O nosso cabeçote vai estar no final aqui, que é o início do próximo atleta. Então, na próxima atleta, a gente vai só avançar até a posição da idade novamente. Ou seja, a gente vai repetir o processo avançando, fazendo fseek, né? Até a posição da idade de novo, né? Então, a gente faz isso repetidamente enquanto o arquivo não terminar e lá no final a gente apresenta as estatísticas da idade e da altura. Lembrando que, né? Muito importante, né? Tanto idade e altura média são números reais, enquanto a idade e a altura no nosso arquivo são inteiros, então a gente tem que usar a variável de tipo correto. E se vocês querem usar aí um exemplo para fazer os testes, eu recomendo fortemente que vocês façam isso antes de olhar a solução, né? Vocês podem usar o programa Gera Salva, que apareceu no exercício anterior, para que vocês tenham um atletas.bin já funcionando, né? E que a partir dele vocês possam fazer os testes desse programa de cálculo de estatísticas, né? Certo, pessoal? Eu vou terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato por e-mail, através do e-mail divulgado lá no Moodle. Eu vou deixando um abraço para vocês, então, grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.